Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Gente, então bem-vindos de volta, né? Temos aí o retorno das nossas atividades. Com isso, eu peço para que vocês se organizem, né? Agora a gente começando nossa apostila 2, o nosso caderno 2, e começamos então com o módulo 7, tá? Esse módulo 7, pessoal, ele traz o assunto que a gente chama de filogenia. O que é uma filogenia, tá? Filogenia, que a gente também pode chamar como árvore filogenética ou ainda cladograma, é uma forma que a gente tem de representar a biodiversidade, né? A variedade de seres vivos que existem e qual foi o momento que esses seres vivos surgiram e ainda mais o grau de parentesco entre eles, ou seja, quais são os seres vivos que são mais parecidos, que são mais semelhantes entre si e quais são mais distantes, certo? Então, a árvore filogenética ou a filogenia, ela trabalha muito com a evolução, que a gente já aprendeu lá na outra apostila, e também com aquela questão do surgimento do primeiro ser vivo. Então, lá no último capítulo, a última aula que nós tivemos, nós falamos sobre o quê? Sobre as hipóteses que existem sobre a origem do primeiro ser vivo na face da Terra, né? Como que provavelmente era esse ser vivo? Provavelmente ele é um ser muito simples que foi resultado de uma junção, de uma combinação de substâncias orgânicas e aí surgiu esse ser, provavelmente unicelular, com uma estrutura muito simples e que aí, ao longo dos anos, ao longo de milhares, milhões de anos, com ambientes atuando de forma diferente, foram surgindo as várias espécies, certo? Então, esse ser, ao longo de gerações e gerações, de anos e anos, milhões e milhões de anos, foi se diferenciando. Com esse acúmulo de diferenças nas características, foi formando uma nova espécie, fenômeno que a gente viu que chama especiação, então a formação de uma nova espécie é especiação, e aí a gente tem uma linha gigantesca de vários seres vivos, certo? E aí, a filogenia, justamente, ela trabalha para representar a evolução das espécies, tá? Para mostrar, qual ser vivo que surgiu, por que esse ser vivo é uma espécie diferente, é uma espécie nova. Então, a filogenia é uma forma de representação do surgimento das espécies e quais são as espécies que são aparentemente mais semelhantes, né, por ter um parentesco maior, e quais não são, certo? Então, essa é o grande objetivo de uma filogenia. Para vocês entenderem, para vocês verem o que é, né? Então, a filogenia, ela trabalha com árvores filogenéticas ou, então, cladogramas. Esses dois nomes estão corretos. Aí, na apostila, vocês veem. Então, isso aqui é um exemplo de árvore filogenética, tá? Aqui, sempre é representado o ser vivo, o ancestral, que deu origem a essas novas espécies. Então, aqui é um ancestral. Geralmente, esse ancestral está extinto. Ele pode aparecer ou pode não aparecer. Ele pode ser hipotético ou não, certo? Geralmente é hipotético, porque como ele é um ancestral extinto, nós não sabemos exatamente as características dele, certo? Então, aqui é a representação de um ser vivo que foi responsável por dar origem a esses outros seres vivos, certo? E aqui mostra cada cruzamento dessas linhas aqui, ó, esse, nós chamamos isso de nó, tá? E essas linhas chamamos de ramos. Então, os nós mostram qual o momento que esse ser apareceu, tá? E aí, esses ramos mostram aí quais são os seres vivos. Então, se esses dois aqui estão pertencendo a esse mesmo ramo, significa que eles têm um grau de parentesco maior. Se esses dois aqui estão no mesmo ramo, então a lontra e a onça são seres mais aparentados entre si do que, por exemplo, a onça pintada,
certo? Então, aqui mostra esse grau de parentesco. Por que eles são aparentados? Porque ele tem características que eles compartilham entre si. Mesma característica aparecendo para o lobo, mesma característica que aparece no cão, tá? Então, o que vai definir se é mais aparentado um com o outro são as características que esse ser vivo ele apresenta, certo? Então, a árvore filogenética ela representa exatamente isso. Essa árvore filogenética ela também pode ser representada, esquematizada desse jeitinho aqui, tá? Ou daquela forma como vocês viram, que é assim, tá? Ou então assim nesses riscos. Então vamos trabalhar com esse exemplo aqui que a apostila traz na página 263, tá? Ele traz aqui um ancestral, esse é o ancestral responsável por dar origem a essas 3 espécies de leões, tá? Então são espécies diferentes, cada um pertence a alguma espécie. E aqui vocês vão ver que vocês têm aqui 1, 2, 3, 4, 5. O que esses números, esses algarismos representam? O que a gente chama de novidades evolutivas. O que é uma novidade evolutiva, pessoal? Importante definição para vocês saberem nessa aula. A árvore filogenética ou cladograma, ele trabalha com novidades evolutivas. O que é isso? Características novas que surgem no indivíduo. Por exemplo, o grupo das aves. Qual que é a característica que surgiu no grupo das aves? Presença de penas, que possibilitou o voo. Então, o grupo das aves apresentou como novidade evolutiva os pelos. E aí o que acontece? Diferenciou essas aves, por exemplo, dos anfíbios, dos répteis. Formou um novo grupo. Qual é a novidade evolutiva do grupo dos mamíferos? Nós, tá? Presença de pelos. Presença de pelos, glândulas mamárias, temos várias novidades evolutivas, mas principalmente a presença de pelos. Então, as novidades evolutivas, elas são características novas que aparecem. Por que aparecem? Graças à evolução das espécies, porque essas espécies elas estão se transformando ao longo do tempo. Então, aparece propositalmente? Não, aparece ao acaso, certo? Por causa de uma transformação natural das espécies. E aí, ela fica na espécie ou não, depende do sucesso evolutivo dessa nova característica. Então, vamos lá. Vocês viram aqui um ancestral, certo? O que vocês precisam ver aqui, ó? Qual que é a novidade evolutiva que apareceu que fez com que formassem essas 3 novas espécies? Então, qual é a característica nova, representada aqui pelo número 1, que as 3 espécies apresentam diferentes do seu ancestral? Qual que é? O rabo escuro, tá? Então, o ancestral não tinha um rabo escuro e o leão aqui C, B e A aparecem com um rabo escuro. Então, a novidade evolutiva que a gente poderia preencher aqui nesse 1 é coloração escura do rabo, certo? Aí a gente tem 2 linhas diferentes aqui, 2 ramos diferentes. O ramo do leão A, que é o quê? Uma novidade evolutiva que aparece aqui, que só o leão A tem. Qual que é essa característica aqui, pessoal? Não sei se vocês conseguem ver direitinho, o focinho escuro. Então, enquanto o leão B e C não tem, ele tem, certo? Aí aqui, ó, no 3, vocês precisam encontrar uma característica, uma novidade evolutiva que os 2 tenham. Por quê? Porque esse 3 está aqui e esse 3 também pertence a esse ramo aqui. Então, o que esses 2 têm de diferente, né? De diferente dos outros, porém que eles compartilham o focinho cor-de-rosa, tá? Aqui o focinho cor-de-rosa. Aí a gente vai para o ramo aqui só do leão B. Qual que é a característica que só o leão B tem? Patas escuras, certo? O que o leão C tem que só ele tem? Então, essa novidade evolutiva 5, juba escura. Outra característica que o leão C e B compartilham também, coloração das orelhas, aqui ó, orelhinha escura,
Também é uma outra novidade evolutiva. Com isso, a gente consegue perceber o quê? Com essa representação da filogenia, a gente consegue perceber o quê? Que esse leão Z, ele foi o responsável por gerar, né, fazer o surgimento dessas 3 novas espécies. Então ele é chamado de ancestral, e esses 3 leões são os seus descendentes, certo? Então, num momento surge o leão A e no outro momento surge o leão C e o leão B, tá? O que mais traz de informação essa árvore filogenética? Traz de informação que o leão C é mais parecido, ou seja, é mais aparentado, é mais próximo evolutivamente do leão B do que em relação ao leão A. Por quê? Porque ele tem mais características que ele compartilha. Ele compartilha a característica 1, ele compartilha a característica 2. Com o leão A, eles só compartilham a característica 1. Então, essa característica 1 pertence ao leão A, pertence ao leão B e pertence ao leão C. A característica 3 só pertence ao leão C e ao leão B. A característica 5 só pertence ao leão C. Característica 4 só pertence ao leão B. E a característica 2 só o leão A. Então, gente, uma árvore filogenética, ela consegue, pela representação dela, ela consegue mostrar pra gente quais são os seres que são mais próximos, que são mais parecidos, que compartilham mais novidades evolutivas, tá? Para vocês verem, se vocês entenderam, vocês precisam fazer os exercícios, né? Então, aqui a gente tem uma outra árvore, essa é uma árvore muito mais complexa, certo? Então, sempre representando aqui um ancestral, nesse caso aqui é um primata, e aí a gente tem as várias espécies. Com isso, a gente também entra naquela questão de nós somos descendentes dos macacos? Não somos, tá? Porque nós somos aparentados, né? A gente tem várias características que a gente compartilha, mas nós pertencemos a uma linha diferente dos macacos, tá? Então, aqui quando vão surgindo as novas espécies, a gente tem os primatas e a gente tem o homem numa linha diferente dos macacos. Então, a gente não tem como ancestral o macaco. Simplesmente a gente surge num momento diferente do macaco, porém, a gente compartilha várias características que os macacos também têm. Por isso que a gente fala que nós somos tão próximos dos macacos. Temos pelos, o movimento, a estrutura corporal, enfim, a gente tem várias características muito próximas. Porém, não somos descendentes deles, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Vocês vão ver que lá na apostila ela traz vários exercícios para ver se vocês conseguiram entender. Outra coisa que a árvore filogenética ela também traz é o quê? É a informação, né? Na verdade, ela está trazendo informação o tempo todo. Quando a gente tem aqui um ancestral que ele pode ser mostrado ou não, poderia ser simplesmente assim, porque geralmente é colocado assim, porque a gente não conhece esse ancestral. E essa parte aqui de baixo da árvore filogenética, ela representa o tempo passado, tá? Ela representa o que a gente chama de tempo zero. E essas novas espécies representam o tempo atual. Hoje em dia, quais são as espécies de leões que a gente tem? Claro que aqui é um exemplo, né? Mas uma árvore filogenética verdadeira, ela traz as espécies que tem. É a mesma coisa quando a gente está montando a árvore genealógica da nossa família, certo? Quanto mais a gente colocar lá, vô, vó, tataravô, bisavô, quanto mais a gente colocar, mais informações a gente consegue ter. Numa árvore filogenética é assim também. Quantos mais seres vivos, quanto mais espécies colocarmos aqui, mais a gente consegue fazer um panorama. Quais foram as características novas que surgiram, quais desapareceram, tá? Então, a gente consegue ter esse panorama, esse cenário da antiguidade em relação aos tempos atuais. Então, os ancestrais, como eles eram e quais as mudanças evolutivas que ocorreram. Quais foram as mudanças
que tornaram essas espécies aqui mais adaptadas e, consequentemente, as características mais vantajosas, certo? Então, pessoal, a filogenia, ela é isso. Ela traz essas informações. O que eu peço para vocês focarem em 2 pontos. Primeiro, o que é uma novidade evolutiva, que são características novas que surgem nos seres vivos. E aí, quando eu represento uma árvore filogenética, eu coloco essas novidades evolutivas, porque é o que vai diferir uma espécie da outra, justamente as características novas que surgem para formar uma nova espécie. E o outro ponto que vocês têm que saber é o seguinte: se essas 2 espécies estão no mesmo ramo e elas bifurcam aqui, consequentemente elas são mais aparentadas entre si. Por que elas são mais aparentadas entre si? Porque elas compartilham mais novidades evolutivas, tá? Enquanto que a outra espécie que está sozinha no ramo, ela já é mais distante. Então, se eu perguntasse para vocês, quem que é mais próximo, né? Quem tem um parentesco, um grau de parentesco maior? Leão A com leão B ou leão B com leão C? Leão B com leão C. Por quê? Porque eles estão no mesmo ramo e eles compartilham a característica 1 e 3. A 2 só é do leão A. O leão A não tem característica 3, não tem característica 4, não tem novidade evolutiva 5, não tem nada disso. A única característica que ele tem semelhante a esses 2 leões aqui é essa aqui, é a 1. O resto, só essas espécies que tem. Por isso, eles são mais distantes, o grau de parentesco é mais distante, certo? Deu para entender? Não dá para saber se vocês entenderam. A gente só vai saber se vocês entenderam se vocês fizerem os exercícios, tá? Então, eu peço para vocês fazerem, anotem aí. Página 262. A atividade da página 262 é aquela atividade que vai trabalhar para vocês fazerem uma revisão sobre a especiação. Lembrem que especiação é a origem de uma espécie nova, tá? E a gente aprendeu lá na apostila anterior a especiação geográfica, que era o quê? Um fenômeno natural que passava e dividia a população, podia ser um rio, podia ser gelo, podia ser uma estrada, podia ser qualquer coisa física, geográfica aqui, tá? Divide as populações ao longo dos anos, de milhões de anos. Essa população vai adquirindo características que essa população não adquire, essa aqui adquire outras, e por causa desse grande acúmulo de características diferentes, elas acabam se tornando uma nova espécie. Como que eu sei isso? Porque se por um acaso esses indivíduos voltarem a se encontrar, eles não conseguem gerar descendentes férteis, tá? Eles não conseguem, eles podem fazer o ato de reprodução, mas os filhotes, eles serão estéreis, tá? Ou seja, não serão férteis. Então, façam aí, página 262, já do caderno 2, página 265, 266, 267 e 268. Tudo com árvores filogenéticas para vocês verem se vocês entenderam ou não, tá? E aí, na próxima aula a gente conversa. Se tiver dúvida, tranquilos. Lá na outra aula, quando a gente for corrigir, a gente vai tirando todas essas dúvidas. Então, página 262, 265, 266, 267 e 268. Aí a gente acaba esse módulo 7, que é de filogenia. Então, as informações de filogenia são essas. O resto vocês precisam fazer o quê? Praticar. Vocês precisam observar a árvore filogenética e ver se vocês entendem quais são as informações que essa árvore passa para vocês, tá? É assim, agora é praticar. E depois, na outra aula, a gente vai falar sobre classificação de seres vivos. Uma classificação um pouco diferente daquela outra que a gente trabalhou nos módulos da apostila anterior, tá bom? Então, não esqueçam, ao fazer essas questões, mandem foto para mim, para que eu possa constar lá, colocar que vocês fizeram, tá bom? Pessoal, um beijo grande.
Se organizem aí no caderno, coloca bonitinho, módulo 7, filogenia, lembrar que uma árvore filogenética também é chamada de cladograma, são as mesmas coisas, tudo para representar o quê? Novas espécies surgindo, as características evolutivas que surgem e também o grau de parentesco entre uma espécie e outra, certo? Esse é o ponto-chave de uma árvore filogenética, ela passa essas informações pra gente. Combinado? Então, até a próxima aula. Fiquem todos com Deus e dúvidas a gente esclarece na aula que vem. Tchau, tchau!